Fala pessoal, tudo bem? Aqui Tenente Galdino mais uma vez. Então, hoje começando aí uma série de vídeos para vocês aí, trazendo uma série de profissionais que eu acho que tem bastante pertinência aí com os militares, com o mercado de trabalho. E hoje eu trouxe o Rafael, da WhatsApp. Ele atua aí no mercado de inglês aí já tem um tempinho, né? E eu acho que é fundamental aí para vocês ter essa noção de como está o mercado hoje, né, de como o inglês pode facilitar a sua entrada no mercado de trabalho, né, e outras atividades aí do dia a dia que o inglês é fundamental. Então, Rafael, obrigado aí por ter aceitado o convite. O Rafael, por coincidência, é meu primo também, né, e irmão de militar, então manja tudo aí também da rotina dos militares, sabe como é, e vai falar um pouquinho para a gente aí como é que hoje está o inglês aí no mercado de trabalho, né? Eu sei que sempre foi importante, mas teve alguma mudança assim que você notou nos últimos anos? Também com a entrada do EAD, né? Facilitou bastante para o pessoal que tem aí a rotina um pouco mais corrida, né? Conseguir assistir uma aula à noite, ou no trânsito, ou no trabalho, no intervalinho. Se apresenta primeiro aí para a gente e aí depois fala um pouquinho para a gente como que tá essas questões, por favor. Maravilha, Galdino, obrigado, bom dia. Bom dia. Ah, Vou falar um pouquinho sobre mim, da minha trajetória aqui nos últimos 3 anos dentro da empresa. Eu era engenheiro de formação, morei fora do país por 12 anos, então sei bem da importância do inglês que teve na minha vida e sei da importância que tem na vida das pessoas, me abriu muitas portas. E nos últimos 3 anos eu venho me dedicando à área de vendas da WhatsApp, levando essa oportunidade a brasileiros no Brasil, brasileiros no Uhum. exterior, com o ensino online, de forma online, a gente consegue levar essa oportunidade a brasileiros espalhados pelo mundo. E lógico, o nosso maior mercado é o Brasil, né? É onde estão 90% dos nossos alunos, né? E o mercado brasileiro, acho que a gente não precisa nem convencer ninguém de que o inglês é muito importante, né? Acho É, que isso já é uma realidade, isso já de muitos anos, né? De 20 anos atrás, a gente já enxergava o inglês como uma realidade importante. Há 30 anos atrás, quando surgiu o WhatsApp, não era assim. O Brasil estava passando por uma mudança, né? E plano real, e as empresas entrando no país, o país abrindo as portas para o mercado internacional. Então, muitas empresas, muitos empregados ali de empresas, funcionários que estavam lidando com o chefe, de uma hora para outra o chefe virou americano, virou indiano, virou chinês o mercado se globalizou muito rápido. E os profissionais não estavam preparados para isso. Foi aí que a WhatsApp entrou no mercado, para justamente trazer um ensino de inglês voltado para esse público. Que antigamente o ensino de inglês era mais voltado para o público infantil, público juvenil, né? aham. Era aprender ali com corzinha, eu não sei quem já teve contato com inglês vai se identificar com isso. As escolas mais tradicionais eram muito focadas nisso. E a WhatsApp entrou com uma metodologia mais objetiva para ensinar inglês para adulto, para quem estava no mercado de trabalho, que precisa fazer uma reunião em inglês, que precisa fazer uma entrevista de emprego. Então, esse é o principal foco desde o surgimento da WhatsApp há 28 anos atrás. Legal, legal. Eu tive uma experiência assim até interessante de contar, né? Que eu tinha aquele inglês básico, né? De colégio, né? E eu só fui conseguir aprender assim, né? No nível, né? Mais fluente depois, com 20 e poucos anos, né? Eu já estava no exército, inclusive, né? E aí fizeram uma parceria, não sei nem quem foi, com uma grande escola de inglês aqui de São Paulo, né? E na época era presencial, isso era 2007, mais ou menos. E aí eu ia de sábado de manhã lá, né, fazia aquela correria, né, fazia ali o inglês na parte da manhã, né, e quando era mês de férias tinha aqueles intensivos, também passava um mês inteiro fazendo o intensivo à noite, né, aproveitando que eu estava de férias da faculdade, mas na época era caro, assim, eu lembro que era, assim, preços inacessíveis, né, e eu lembro que antigamente, assim, a gente tinha dois tipos de escola, né, aquela bem simplesinha, né, que você não dava muita credibilidade, ou aquelas mais caras, mais tops, né? Quase inatingíveis. Então você ficava ali naquele limbo, né? E não dava muita corda para aquela escolinha mais fraca, mas também não podia pagar a escola mais cara. Então ficava naquela dúvida, né? Faço ou não faço, faço ou não faço. E eu acho que hoje a WhatsApp deu assim, né? Esse acesso para o pessoal, né? Qualidade, né? E a flexibilidade, né? De você poder acessar, né? E então acho que é fundamental esse trabalho, né?
E fala um pouquinho assim dessa questão do EAD hoje, né? Como é que tá? O que que você está sentindo, assim? Sim, o EAD já era antes da pandemia, né? Já era uma coisa que vinha crescendo, Aham, né? A WhatsApp, o foco da WhatsApp era o presencial. Antes da pandemia eram cerca de 400 escolas no Brasil. tá. E com a pandemia isso acelerou, né? Acelerou drasticamente essa mudança do presencial para o online. E a WhatsApp já estava bem posicionada, porque já tinha uma plataforma estabelecida online para os Uhum, alunos. Então, na hora que a pandemia entrou, a WhatsApp já estava já com o produto praticamente pronto, já estava planejando esse produto antes da pandemia. Então, calhou o timing certinho ali e o produto bombou. O produto vem crescendo muito nos últimos 2 anos e meio, legal. atingindo muitas pessoas. E com o ensino online, a gente consegue reduzir o custo, né? Isso que você falou do custo das escolas, Aham, isso ainda é presente hoje. Uma WhatsApp presencial hoje, o aluno investe ali, dependendo das... Eu que sou de São Paulo, né? A gente que é de São Paulo, aham. é 600, R$ 650 por mês, com Sim, sim, material, com matrícula, com mensalidade. sim. Então, Você diz no físico, né? É, se isso, a escola fosse presencial, isso, presencial, é. exatamente. Aham, No ensino online, a gente consegue reduzir essa mensalidade para o aluno, porque o nosso custo baixa, né? Não temos legal. todo o custo de uma escola física, né? Um aluguel de um prédio, funcionários, né? E, enfim, a parte administrativa de uma escola. Então, a gente consegue reduzir bastante esse custo. Então, o online, além de trazer uma certa comodidade, porque a vida das pessoas também é muito corrida, né? Aham, De flexibilidade de horários, a gente consegue também reduzir bastante o custo. E entendi. isso tem, logicamente, agradado bastante o nosso público, o nosso aluno e as pessoas de uma forma geral. E para pegar o gancho, assim, até quando eu saí do exército, o meu perfil ele é voltado aí para o pessoal que está passando para a reserva, né, indo para o meio civil, né, tendo essa transição que geralmente é complicada, né, o meu primeiro emprego foi numa associação de empresas, né, que montava feiras no exterior, né, então eu era o responsável aí por organizar essas feiras das empresas brasileiras que iam lá para fora, então tinha que ligar lá para o montador da feira, tudo em inglês, né, se virar, falava com paquistanês, indiano, tudo em inglês, para montar a feira, deixar prontinha, né? Isso no mundo todo, né? França, Itália, Espanha, né? E geralmente o inglês, né? Sempre presente e assim foi fundamental para mim. Se eu não tivesse o inglês, eu não ia conseguir esse emprego, não tinha como, né? Era essencial. Né, e eu vejo que hoje está tendo um movimento bem grande também, né, do trabalho remoto, né? Tenho visto aí reportagens, né, dos brasileiros trabalhando já, né, remotamente para empresas americanas, né, e todos falando que o inglês, né, é fundamental, não tem como, né? Você quer ganhar em dólar, você vai ter que saber falar inglês, assim, no nível bom, né? Não aquela enganação, né? Aquele inglês mais simples, né? E eu acho que isso aí é importante também para alertar o pessoal, né? Não dá para deixar de lado, né? Você que teve a experiência aí no exterior sabe, né? A diferença entre o inglês fluente e o inglês mais ou menos, né? Que a gente às vezes acha que sabe, né? E eu queria te perguntar também, como é que é feita assim essa nivelação, né? O camarada quer fazer o curso, né? Como é que é feito esse para identificar o nível dele, né? Porque às vezes a gente acha que fala melhor do que realmente fala, né? Geralmente eu acho que é isso. Como é que acontece isso? Assim, ele é Sim, online mesmo, é sim. um teste, né? Para ele saber o nível que Sim, ele vai sim. entrar, né? Não, isso é importante. Uma preocupação nossa aqui é não misturar níveis, né? Porque é muito ruim você estar numa turma que está muito acima de você, você se sente perdido, você se Uhum. desmotiva, você acha É, que o inglês é impossível, que é um aham, bicho de sete cabeças, ou o contrário também. Às vezes você tem um nível até que legal de inglês, aí você está numa turma fraca ali que está começando ali do hi, do hello, e você, pô, é, isso aqui está muito básico para mim, está muito fácil. E aí você se desmotiva da mesma forma. verdade. Então é importante ter esse nivelamento e colocar as pessoas que estão mais ou menos no mesmo barco ali, no mesmo nível. Aham. E muita gente, né? Você falou essa questão do inglês, né? Muita gente coloca no currículo aí o inglês avançado na hora de fazer uma entrevista. Vai pro barro, né? O cara não. Ela torce pro entrevistador não perguntar em inglês nada. Tomara que não pergunte, que se perguntar vai gaguejar, né? Mas Exatamente. é normal, é da nossa cultura, né? Pô, sei falar, tal, mas na verdade o inglês do dia a dia, aquele para trabalho, né? Executivo mesmo, fluente, né? Que você vai entender ali quase 100%, né? 99%, é difícil de alcançar, né? Demora um tempo É, também, né?
demora um tempo e a consistência, né? Aham, Só para responder, vou entrar nessa questão do tempo de aprendizado, né? aham, Mas respondendo a sua pergunta em relação ao nivelamento, a gente tem sim um teste de nivelamento, é tudo de forma online, aham, dentro da própria plataforma, o aluno responde um questionário, a gente entende mais ou menos ali o nível, e, e a gente tem 6 turmas principais, são 2 do básico, 2 do intermediário e 2 do avançado. certo. Então, o aluno, se de repente fez um teste, caiu, sei lá, no básico um, e ele começou a aula e viu que não é do básico um, ele viu que aquele nível está muito fraco para ele Aham, pode solicitar uma alteração de turma, solicitar um novo nivelamento, isso aí também não é um problema. Não é entendi. que ele está preso ali e é obrigado a ficar ali, tá? Aham, Em relação ao tempo de aprendizado, é uma coisa que varia bastante também em relação ao método. A forma que o aluno aprende o inglês, ela determina o tempo de aprendizado. As uhum, escolas tradicionais, né, que a gente lembra lá que ainda existem algumas, né, mais tradicionais no mercado, sim, prendem um aluno ali por 5, 6, 7, às vezes até 8 anos no curso de inglês. Acho que muitos comigo vão foi assim. se... foi com você, né? Foi, comigo foi assim. Porque que acontece? Ensinar uma criança, ensinar um adolescente, é diferente de você ensinar um adulto. O adulto, pô, tem todas as preocupações do dia a dia, cabeça cheia, é Aham, família, é filho, é preocupação com conta, é preocupação no trabalho. Tem um monte de coisa para se preocupar. Então, é, já não tem, a cabeça já não é uma esponja ali que está pronta para absorver tudo. aham, Então, diferente de uma criança, eu tenho 2 filhos que nasceram no Canadá e falam fluente, eles é, aprenderam sim. E eu penei para aprender o inglês e eles aprenderam no estalar dos dedos. Então, entendi. é diferente. Então, ensinar o adulto como ensina uma criança é um erro muito grande que muita escola comete. Aham, E você pegar o adulto, encher o adulto ali só de teoria. Né? Hoje a gente vai aprender a conjugar verbo. Hoje é verbo to be. E é preposição. E é pronome. Pô, não foi assim que a gente aprendeu o português. é Então, diferente, né? isso é muito importante. A É. metodologia é muito importante. E deixa eu te perguntar também, como é que é feita assim as aulas, né? Tem uma parte assim teórica em vídeo, tem uma parte que é ao vivo ou não, né? Porque é importante também treinar a conversação, né? Mas a gramática, claro, é importante também, mas tem uma dinâmica assim, ou ao vivo, ou que possa solicitar um professor, né? Esse apoio, porque acho que o grande medo do virtual às vezes é esse, né? Vou ter que aprender tudo por conta, sozinho, me virar e passando de nível e vou indo sem ter a certeza que estou aprendendo, ou tem um apoio de um professor? Como é que funciona hoje na WhatsApp? Sim, não, isso é importante, né? Existem as duas opções, Aham, tá? E logicamente depende, né, também do perfil do aluno. aham, Tem alunos, como você comentou, que não vão conseguir estudar por conta própria. Eles sim, não têm essa disciplina, vai ficar empurrando com a barriga. é, Eles precisam ter um horário estabelecido, gerar esse comprometimento para estar lá, por exemplo, segunda e quarta, às 8 da noite, o professor vai estar lá esperando. É a hora da sua turma. tá, Tem pessoas que precisam desse comprometimento. Agora, tem pessoas que são tão disciplinados que aprendem inglês com videogame, com música, com filme, pessoas que aplicativo agora, né, que tá com tendo um vários, né, aplicativo, é, assistindo. Tem pessoas que querem, as pessoas que têm essa disciplina e precisam aham. aprender e querem aprender, às vezes elas aprendem só dessa forma, por conta própria mesmo. E sobre as aulas, então, tem esse professor ao vivo, mas tem aulas gravadas Tem também, se ele quiser isso, assistir. tem as duas formas. Aham, Então, logicamente, o valor altera para isso, né? Então, sim, se a pessoa tiver com um orçamento um pouquinho mais apertado, não conseguir iniciar com os professores ao vivo, a gente tem a opção do aluno ter acesso à plataforma online, onde ele tem o material ali todo disponível, é tudo em vídeo, e o que o WhatsApp desenvolveu é muito interessante, é único no mercado. O WhatsApp foi nos Estados Unidos, aham, desenvolveu uma plataforma que foi todo o conteúdo gravado em solo americano, legal. simulando situações. Então, Ah, tá. a metodologia de simular situações. Por exemplo, se o aluno for fazer uma viagem, tem situações lá em aeroportos, né, em hotel, dentro de um avião, né, conversando com o comissário de bordo, em restaurantes, alugando um carro no exterior. São situações que o viajante vai passar. Então, Sim, esse é o módulo travel, né, focado para pessoas que vão viajar. E tá. tem o módulo business, que são situações de trabalho. Aí prepara o aluno para uma entrevista de emprego, uma reunião de equipe, né, montar uma apresentação na empresa, vai falar sobre oratória, né, de falar em público, né, de se portar profissionalmente, empreendedorismo. Então, tem vários networking, como você se relacionar com as pessoas.
e desenvolvendo um inglês voltado para o profissional. Tá, Tá? Então, inglês na prática mesmo, então, né? Não é aquela teoria que a gente tinha antigamente, lia texto assim, nada a ver, né? O homem foi à exa lua, né? Daí lia aquela coisa, né? exatamente. Claro que sempre aprende alguma coisa, mas assim, né? Sim, Quando a sim. gente tá nessa fase da vida, a gente quer, né? Assim, coisas reais, né? Práticas, né? Que a gente possa usar, né? Vai viajar semana que vem para os Estados Unidos, você já quer usar o vocabulário aí que você aprendeu na aula, né? Então, acho que é isso que é importante, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, o tempo de aprendizado, por ser um método mais objetivo, Aham, por ser um método que vai ensinar, lógico, a gente vai trazer a parte de vocabulário, a parte de gramática, é importante o aluno saber construir uma frase de forma correta, usar um verbo de forma correta, mas não é sim, simplesmente a gramática jogada ao vento e aí você se vira para se comunicar, para montar uma frase. A gente vai claro. direcionar isso para situações práticas. Uhum, Então, para uma entrevista de emprego, qual tipo de vocabulário, qual tipo de pergunta que o empregador faz, como que tá. você responde essa pergunta. Então, Aham, são essas situações que a gente vai trabalhar. Lógico, você vai aprender, o aluno vai aprender a gramática? Vai, é importante aprender, sim, mas sim. para aplicar isso em situações práticas. Isso é Entendi. muito E se importante. ele optar por só as aulas online, né, que você falou que tem um valor mais acessível até, ele também tem um suporte. Se ele ficar com dúvida, ele consegue entrar em contato com o professor, mandar uma Então, mensagem. dentro da plataforma online, Aham, ele está independente. Aí ele tá, está por conta própria. Aí ele tem tá. acesso, é como se fosse um Netflix ali, é tudo em vídeo, Aham, né? Tem as aulas, os documentários que a gente traz lá, tudo desenvolvido dentro de empresas americanas, né? Em lugares dos Estados Unidos. Tem as aulas de vocabulário, as aulas de gramática, tudo em vídeo para ficar algo mais dinâmico. tá, legal. E aí, dentro da própria plataforma, tem os exercícios que o aluno pratica, Aham, ele pode praticar os exercícios e dentro da plataforma, a própria plataforma vai responder se está certo, se está errado, por que que ele errou, por que que ele acertou. tá, Então, é uma forma de estudo totalmente independente. tá. Porém, a gente também tem a opção dos alunos que, dependendo do perfil, né, dependendo do orçamento também, podem investir um pouquinho a mais para Uhum, ter esse contato com o professor ao vivo, acelerar a parte de conversação, ter o professor ali para tirar uma dúvida, para praticar pronúncia. A gente também tem essa opção que a tá. gente chama de WhatsApp Live, Entendi. tá? Vai depender do caso, então, da necessidade, né? Cada um escolhe aí o que acha mais adequado. E quanto demoraria, assim, são módulos, né? Na minha época eu trabalhava por semestre, né? Então, era o intermediário, né? Avançado, então sempre dividido por semestre, né? Às vezes até durava um pouco demais, né? Eu achava. Como é que é hoje, assim, que funciona? É possível ele, como é online, eu acredito que ele possa avançar nas aulas mais rápido até, né? Se ele achar que está tendo um entendimento, né? Porque vai depender do tempo dele, é isso, né? As aulas ficam todas disponíveis ou conforme ele vai fazendo, elas vão sendo liberadas, né? Qual que é o tempo assim mínimo para ele conseguir fechar um módulo e ir para o outro, né? E ir avançando? Certo, vamos lá. Em relação a tempo de aprendizado, os alunos me perguntam bastante sobre isso, né? Aham, Depende muito de dois fatores, né? Tem alunos que vão se desenvolver de forma mais rápida, tem alunos que assistem a aula e já pegam o conteúdo e já aprende, tem aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade. tá. Era o meu caso no ensino, no aprendizado de inglês, eu tive um pouquinho mais de dificuldade. Aham, É, e também a dedicação, né? A gente tá. não tem o controle sobre a dedicação do aluno. Uma coisa que a gente traz aqui dentro da WhatsApp Live, que são as aulas ao vivo, que é bem interessante, pelo fato da WhatsApp trabalhar com adulto, a gente oferece algumas vantagens em relação a um curso presencial, que é a seguinte: as aulas ao vivo do aluno vai ficar gravada, Uhum. todas as aulas ficam gravadas, ele pode reassistir aquela aula quantas vezes ele quiser, Legal, legal. e ele tem a possibilidade de encaixar em outros horários, ele não está engessado ali num horário, Ah, porque tá. a vida é cheia de imprevistos, né? É, Às vezes é. acontece alguma coisa, você não consegue ir na aula. Além dele ter acesso à gravação daquela aula que ele perdeu, ele pode agendar para outro horário. Ah, interessante, Então vamos supor que interessante. ele está fazendo segunda e quarta às 8 da noite. Esse é o horário da turma dele. E aí naquela quarta-feira aconteceu alguma coisa, ele não conseguiu assistir aquela aula. Ele pode assistir aquela aula na quinta-feira às 8 da noite, daquele mesmo tema, em outra turma. Entendi, entendi. Aula ao vivo ali, participando da aula. Tá, mas e aí ele consegue completar esse módulo assim, se ele fizer tudo certinho, dentro do tempo, tem um tempo específico ou hoje já não existe mais Tem isso, a assim? nossa, a nossa baseado no nosso histórico aqui, né, de 28 anos, Aham, ensinando o aluno a falar inglês, o nosso histórico diz que um aluno médio não é o aluno que é fora da curva e não é aquele aluno preguiçosão que não estuda, é o aluno certo. normal, Aham, que dedica ali o tempo médio.
estabelecido, né, 2 vezes na semana, pratica os exercícios, normal, né? Tá. A gente tira esse aluno do básico e coloca ele no avançado em 24 meses. Entendi. Ah, interessante. É um tempo até que curto, né? Claro, se dedicando, e etc. E falando de Exato. valores, né? Que é que o pessoal se interessa, né? Começa em quanto, assim, mais básico, assim, quero aprender por conta, tudo online, até o mais avançado com o professor, todo o suporte aí. Como que funciona hoje? Vamos lá, vamos chegar na parte dos valores. O aluno que está apertado financeiramente, está com um Aham, orçamento meio curto, ele tem a opção de começar somente com a plataforma, o que é um conteúdo completo. Então, são mais de 500 horas ali de conteúdo tá. que o aluno estuda de forma independente. Nessa plataforma, ele vai investir R$ 156 no mês, Entendi. É um tá? preço bem acessível, hoje em dia. A gente tem um valor promocional, que também vale para as aulas ao vivo, já vou chegar nessa parte, que é um segundo perfil dentro da conta. Igual o Netflix, quando você entra na Aham, conta e tem 2 perfis lá, sei. aqui também você consegue adicionar um segundo perfil, e esse segundo perfil, o aluno paga apenas R$ 30 a mais. Ah, legal. Então, se quiser fazer ele e a esposa, ou ela e o marido, ou o irmão e a irmã, tem Aham, essa opção de fazer por R$ 186, estuda 2 pessoas, legal. Bem tá? acessível. Então tem essa opção e aí estuda por conta própria, tem os exercícios, tem toda uma metodologia estruturada por trás. Ele ganha um certificadozinho, depois Tem quando um ele termina o módulo. certificado, isso, tem um certificado na plataforma, o certificado é pelo número de horas que ele conclui dentro da plataforma. Tá, E a legal. cada 50 horas a WhatsApp emite um certificado que ele concluiu 50 horas de estudo. Tá. Tá? E as opções mais complexas aí, com suporte, professor, como é que funciona? Isso, aí a gente chega. A plataforma que eu estou falando é a WhatsApp Online, né? Depois a Aham, gente chega na WhatsApp Live, que são as aulas ao vivo. tá. Na WhatsApp Live, o conteúdo base de estudo, de material, vai ser a plataforma online. Uhum, Então, o aluno não consegue fazer só as aulas ao vivo sem ter o material, tá, né? certo. Sem ter ali no que se apoiar. Então, Aham. a plataforma online vai ser essa base de estudos para as aulas ao vivo. Então, o aluno, para entrar no live, ele tem que ter o WhatsApp online, Era o certo? livro de antigamente, né? Não tinha como Era o fazer a livro, aula sem exatamente. comprar o livro. É assim. Exatamente. É Tá. mais ou menos isso. Ah, então, o aluno investe ali. Se ele fizer individual, já vou falar o valor para 2 pessoas, mas de forma individual, ele investe R$ 156 na plataforma Aham, online. sim. E para fazer as aulas ao vivo, ele investe mais R$ 198, Tá. tá? 200, vai ficar uns 350, mais ou menos aí. R$ 354, Tá. isso. Não, legal. Ainda tá na trezentos ideia, e né? cinquenta e quatro reais. Se a Aham. gente pensar em mercado de inglês, se o aluno for numa escola presencial no bairro dele, na cidade dele, Uhum. muito dificilmente, né, em São Paulo é Não, é impossível, ele impossível, encontrar cara. uns trezentos É. e cinquenta reais um curso de inglês. Não acho. Acho que Presencial. começa hoje, não tenho ideia, mas eu vi francês recentemente, a partir de 600, mais ou menos, assim, né? Não sei se é isso de inglês hoje, mas Algumas escolas de inglês, as escolas mais antigas, mais tradicionais, em grandes capitais, começam ali de 450 para cima. não, é meio por aí mesmo. 450, 500. Não, legal. Eu acho que Então, assim deu para dar um overview, assim. Você acha que tem mais alguma coisa assim interessante de falar para o pessoal? ah, acho que é isso. A gente abordou os principais tópicos aqui, né? Aham, Uma coisinha que eu queria falar só, talvez não seja de conhecimento de todos. Há um tempo atrás, a Cato, né, que é aquele site de empregos, aham, fez uma pesquisa em relação ao inglês. tá. E a pesquisa diz que quem fala inglês tem acesso a salários até 62% maiores de quem não fala Caraca, inglês. olha a diferença, hein? Não sou eu que estou falando, não é o WhatsApp, não é o Aham, Flávio Augusto, lá o dono da escola. É a Cato, uma pesquisa independente de um site de emprego. entendi. Então, isso é bastante impactante. Então, eu queria É só uma trazer aposta essa. certa, né? É uma aposta assim que não tem erro, né? Digamos assim. Você vai usar em algum momento da sua vida, seja profissionalmente, seja viajando, ou no dia a dia, que hoje tudo é inglês, né? Até para acessar qualquer sistema, qualquer ferramenta, tá tudo em inglês, não tem jeito, né? Exato, exato. E o que eu queria falar para o pessoal também é o seguinte: Aham. muita gente enxerga o inglês como um gasto. Né? É, Quanto que eu vou gastar? Caramba, eu vou ter que gastar R$ 300 por mês, vou ter que gastar tanto. Inglês não é gasto, inglês é um investimento. Você com certeza vai ter esse retorno, seja em salário,
seja em autoestima, de você fazer uma viagem, conseguir se comunicar com as pessoas, Sim, sim. bem-estar. É um investimento que você está fazendo na sua vida profissional e na sua vida pessoal. É, não, eu vejo muito isso. A galera que sai do serviço militar, né, do serviço ativo, às vezes já quer emendar um MBA, né? E MBA você sabe quanto custa, né? Ah, quero fazer MBA na GV. Pô, 40, 60 mil reais, cara, você vai pagar. Né? E aí, às vezes, o inglês você não tem, mas você quer investir num curso. Não, quero ter ali o selo, né, da faculdade tal, da instituição tal. Mas aí não adianta, cara. Vai chegar na entrevista, o inglês vai estar lá, vai estar lá te esperando. Então não adianta empurrar com a barriga e querer encobrir, né? Não, tem um curso tal. Não, mas o inglês você não tem, né? Então ele vai te barrar em algum momento, né? Você tem o curso que você faça, mestrado, doutorado, o que for, sem o inglês, assim, hoje em dia, pelo menos, é um impeditivo, né? Então, às vezes o camarada gasta ali 5, 10, 20 mil num curso top, né? E esquece do inglês, né? Às vezes por medo, né? Ou porque no colégio, né, aprendeu mal, né? Tem aqueles traumas, né, normais de infância, né? Passava nas provas às vezes e até achava que sabe, né? E hoje em dia, então, eu vejo muito isso de onde investir, né? E achar que é um gasto mesmo. E de gasto não tem nada, né? Realmente, eu posso falar que me abriu muitas portas, né? Até hoje, né? Não uso no dia a dia, né? E você falou que o difícil realmente é isso, né? Usar no dia a dia, fazer o curso, né? E se manter ativo, né? Se manter aprendendo, né? Então, acho que isso é fundamental hoje para o pessoal para destacar e lembrar que, né? Antes de MBA, de mestrado, tem ainda o inglês, né? Para complementar aí a formação. Não, mas legal, cara. Eu acho que ficou bem, assim, acessível, né? Ficou claro, né? O EAD hoje é a minha realidade, hoje tem pós-graduação, tem faculdade, tem tudo EAD, né? Às vezes a gente tem um pouco de preconceito, né? Achar que não vai aprender, né? Mas aprende, né? Tem que se dedicar, como você falou, né? E eu acho que os militares aí têm essa oportunidade aí de ter, né? Essa ferramenta à disposição, né? Eu sei que muitos já fazem, né? Até dentro dos quartéis, às vezes estão de serviço, tem que dormir de um dia para o outro e à noite o camarada já assiste a sua aula aí, né? Já fica em dia aí com as aulas. Então, eu acho que essa é a ideia que eu queria mostrar, abrir esse caminho, né, para o pessoal, mostrar que é possível, né, se qualificar ainda na ativa, né, principalmente, não esperar ir para a reserva, né, porque muita gente espera ir para a reserva e ver como é que o mercado tá. Aí é tarde, né, não dá tempo, não dá tempo. O currículo, ontem, até fiz um post aqui no perfil, postei uma vaga no aeroporto de Viracopos, de fiscal lá, a vaga ficou um dia, cara, um dia, 50 candidaturas o RH já tirou. Então, assim, não dá tempo, não dá tempo de pensar, vou me inscrever no inglês, me matricular não dá tempo, é para ontem, você já tem que estar pronto, né? Então, eu acho que a Exato. ideia de passar essa urgência, né, não é querer assustar ninguém, mas tem que estar em dia o inglês, não tem jeito, é que nem currículo, se não tiver em dia e a vaga aparecer, não dá tempo de montar ali do dia para a noite, né? Legal. Eu Exatamente. vou pegar com você os seus contatos certinho para deixar aqui no post para o pessoal, né, que quiser mais contato com você, saber mais detalhes, tirar dúvida, eles falam com você diretamente, né? Mas eu acho que ficou bem aí claro. E se for o caso, a gente faz uma segunda live aí pro pessoal, né? Detalhando mais Maravilha. algum assunto. Beleza? Beleza. Obrigadão, Rafael. Eu quero só dar um incentivo para o Fala aí, pessoal. fala aí. Quem quiser saber mais informações e decidir resolver o inglês e me procurar e vir direto comigo, eu vou dar um descontinho especial para vocês aí que estão vindo pelo Galdino e para vocês terem esse incentivo a mais aí de começarem o inglês. Beleza? Beleza. Obrigado, viu? Até mais, cara. Fechou. Tchau, Valeu, um tchau. abraço. Tchau, tchau.